Olá, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E essa aqui vai ser nossa primeira aula sobre regras de 3, proporcionalidade sendo resolvida com regras de 3. Então eu vou resolver aqui dois problemas para explicar o que são as regras de 3. Como é que é o método da regra de 3 para resolver alguns problemas. A gente vai observar o seguinte aqui. Eu tenho um problema, a gente vai ler o enunciado. Está dizendo o seguinte: um veículo percorre uma distância em velocidade constante de 180 km em 2 horas. Se mantiver o movimento com a mesma velocidade, quantos quilômetros este veículo irá percorrer em 6 horas? Então, esse aqui é um problema típico de regra de 3. A gente vai observar o seguinte, no começo do enunciado ele relaciona duas grandezas, são duas medidas. Quilômetros, ele fala 180 quilômetros em 2 horas. Então a gente tem quilômetros e horas. Depois ele vem dizendo, se mantiver o movimento com a mesma velocidade, quantos quilômetros este veículo irá percorrer em 6 horas? Então ele vem perguntando aqui sobre os quilômetros. Então no começo do enunciado ele deu a quantidade em quilômetros e a quantidade em horas. E depois ele deu somente a quantidade em horas. Ou seja, a gente precisa calcular então quantos quilômetros seriam se ele percorresse por 6 horas. Então, como é que a gente vai resolver esse problema aqui de regra de 3? Primeira coisa vai ser construir uma tabela com as informações. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever aqui quilômetro e vou colocar abaixo aqui todas as informações, todas as medidas que eu tenho de quilômetro. E depois eu vou fazer outra coluna com horas e vou colocar todas as informações que eu tenho aqui de horas. E as informações que são relacionadas ficam na mesma linha. Então vou colocar aqui, 180 quilômetros, ele faz em 2 horas. Então, as 2 horas estão relacionadas aqui com 180. Então fica na frente, 180 está para 2 horas. Depois ele me dá outra informação, Ele me diz, perguntando quantos quilômetros este veículo vai percorrer em 6 horas. 6 são horas, então vai ficar na coluna das horas. Boto 6 aqui. Mas o valor dos quilômetros que está relacionado com 6, nós não temos. Esse valor que nós não temos, vamos chamar de x. Vai ser a nossa incógnita. Então eu montei a tabela, identifiquei os valores que estão relacionados, as grandezas, e sei aqui agora o que está faltando é o valor dos quilômetros que relaciona com 6 horas. A partir daqui eu já fiz o primeiro passo da regra de 3. E agora eu vou fazer o segundo passo, que é verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou colocar uma seta aqui do lado da coluna onde tem o x. Tanto faz, você pode colocar para cima ou para baixo. Independente do sentido que você colocar a seta aqui no x, não vai mudar o seu resultado. Então pinta aqui, belezinha. Coloquei a seta para baixo. Agora eu vou avaliar o seguinte, a relação entre quilômetros e horas. Pensa bem, está em 180 quilômetros e faz em 2 horas. Se a gente aumenta a distância, se aumentar a quantidade de quilômetros, vai gastar mais horas ou menos horas? Então eu estou verificando o seguinte: se eu aumentar a quilometragem, aumenta ou diminui a quantidade de horas? Ora, você vai perceber o seguinte, que se a gente quiser ir mais longe, consequentemente vai gastar mais tempo. Então, se aumenta os quilômetros, também aumentam as horas. E aí eu estou percebendo o seguinte: quando aumenta uma das grandezas ali, o quilômetro, está aumentando a hora também. Os dois estão aumentando. Eu vou colocar a seta aqui na coluna das horas no mesmo sentido. Eu coloquei a primeira para baixo, essa aqui também fica para baixo. Lembrando que a seta não tem nada a ver com aumentar e diminuir, tá? É só para verificar. Se os dois fazem a mesma coisa, a seta fica na mesma posição. Como eu coloquei a primeira para baixo, a segunda ficou também para baixo. Por que as duas estão para baixo? Porque quando eu aumento o quilômetro, aumenta a quantidade de horas. Se eu diminuo a quantidade de quilômetros, então diminui a quantidade de horas. Os dois mudam no mesmo sentido. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui.
Nesse caso aí, nós vamos dizer que essas duas grandezas, ó, e quilômetros e horas, vamos lá, quilômetros e horas são diretamente proporcionais, ó. São diretamente proporcionais, ó. Proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. E agora que eu coloquei as setas, verifiquei essa questão de aumentar e diminuir. Agora eu vou construir a proporção. Eu vou fazer o seguinte. Agora que vem a importância da seta, ó. A seta está para baixo aqui na coluna dos quilômetros. Então eu vou pegar os números de cima para baixo. Vou fazer 180 sobre x igual. Agora vem a próxima coluna. Vou fazer, ó, a seta está apontando para baixo, então vou pegar os números de cima para baixo. Vai ficar 6 sobre 2. Beleza, montei a proporção. Agora eu resolvo essa equação. Eu tenho 180 sobre x igual a 2 sobre 6. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar o 2 e o 180 vai multiplicar o 6. Multipliquei cruzado. O que vai acontecer? X vezes 2. Isso vai dar a mesma coisa que 2 vezes x. Igual 180 vezes 6. 180 vezes 6. Vou resolver então a conta do lado direito. 180 vezes 6. Do lado esquerdo vai ficar 2 vezes x igual 180 vezes 6 vai dar 1080. Então eu tenho 1080. Observa que agora a gente tem 2 vezes x igual a 1080. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então a gente vai ter 1080 dividido por 2. Quando eu divido 1080 por 2, o resultado é 540. Então a gente tem que x é igual a 540. E agora eu vou observar o seguinte. É 540 o quê? Eu olho lá na tabela. O x está na coluna dos quilômetros. Então o resultado vai ser 540 quilômetros. Então isso significa, de acordo com o enunciado da questão, que se esse veículo pegar a estrada e ficar 6 horas na estrada, ele vai percorrer 540 quilômetros. Então esse aí é um problema típico aí de regra de 3. É um exemplo que eu estou dando para vocês, mostrando os procedimentos. Agora a gente vai fazer mais um exemplo, mais um problema. E ele diz o seguinte, ó. Vocês vão observar o padrão do tipo de questão. Ele diz o seguinte. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Então já observa o enunciado. Tem um ponto aqui, eu já olho. Está relacionando horas trabalhadas por dia, horas trabalhadas diariamente, com o número de dias que demora para fazer uma obra. Ok, relacionou horas e dias. E aí vem a pergunta. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, se a gente trabalha menos horas por dia, em quantos dias vai terminar a obra? Então, a gente agora vai construir a solução. A primeira etapa é fazer a tabela. Então, eu vou colocar aqui as informações. Primeiro eu tenho horas, e depois nós temos dias. H de horas, D de dias. Horas, a gente tem 8 horas e faz a obra em 20 dias, trabalha nessa quantidade. Então, o 8 está relacionado com o 20 dias. 8 horas e 20 dias se relacionam. Depois, vem a questão. Ó. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5, então eram 8 horas, agora são 5. Diminuiu a quantidade de horas aí. Então, 5 fica aí na coluna das horas. Em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, vamos ver. Em que prazo? Esse prazo são a quantidade de dias. A gente não sabe qual é a quantidade de dias que vai terminar a obra se trabalhar 5 horas por dia. Então a gente vai colocar a letra X aqui, ó. Vai ser a nossa incógnita.
Montei a tabela, coloquei ali as grandezas que se relacionam, horas e dias. Coloquei a letra X ali, a incógnita. Agora eu vou avaliar se essa relação entre as grandezas é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então a gente vai fazer o seguinte. Coloca uma seta do lado da coluna que tem o X. Ó. Vou colocar aqui no dias. Vamos lá. Faz a setinha. Tanto faz você colocar ela para cima ou para baixo. Eu gosto de colocar sempre para baixo, mas fica a seu critério. Coloquei aqui a setinha. E agora eu vou avaliar o seguinte. Ó. Se essa galera trabalhar mais horas por dia, vai terminar a obra antes ou depois? Vai terminar a obra em menos dias ou em mais dias? Aí você pode pensar o contrário também. Né? Se a galera trabalhar menos horas por dia, vai gastar mais tempo ou menos tempo para terminar a obra? Então você vai ter que relacionar aí horas e dias. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas por dia, é claro que a gente pensa que então vai demorar menos dias para fazer a obra. Agora, se a gente faz o contrário, se eu vou trabalhar menos horas por dia, então é natural a gente pensar que vai gastar mais dias para poder terminar a obra. Então, você observa o seguinte, ó, se diminui a quantidade de horas trabalhadas, aumenta o prazo para terminar a obra, aumenta a quantidade de dias para terminar a obra. Se aumenta a quantidade de horas trabalhadas por dia, a gente consegue entregar em um prazo menor, ou seja, diminui a quantidade de dias para terminar a obra. Então as grandezas se movem ali ao contrário. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Elas são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, a gente coloca a seta no sentido contrário. Então, se na coluna do X a seta é para baixo, na coluna das horas ali a seta vai ser para cima. Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Quando isso acontece, a gente diz que as grandezas aí, ó, que as horas, nesse caso aqui, as horas e os dias são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Proporcionais. Isso. Quando um aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. As setas ali estão ao contrário. E agora que eu já identifiquei essa questão de ser inversa ou diretamente proporcional, a gente constrói a proporção. Então eu sempre começo ali, ó, olhando na coluna que tem o X. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar 20, vai ficar 20 sobre X. Pego no sentido da seta, ó, coloco igual. Tá de cima para baixo, pego primeiro de cima, depois o de baixo. Agora eu igualo isso. Agora olha para a coluna das horas, olhe para a coluna das horas. A seta está de baixo para cima, então vou pegar os números de baixo para cima. Vai ficar 5 sobre 8. 5 sobre 8. Montei a proporção, agora eu faço a multiplicação cruzada. Vai ser 20 vezes 8, x vezes 5. Multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte, ó. X vezes 5 é 5 vezes x. 5x. Isso vai ser igual a 20 vezes 8. 20 vezes 8. Resolvo primeiro do lado direito, onde só tem número. Então, do lado esquerdo vai ficar 5 vezes x. Do lado direito fica 20 vezes 8. 20 vezes 8 dá 160. Agora que eu tenho aqui 160, eu pego o 5 que está multiplicando o x e passo dividindo. Então, vou ter aqui, ó, 160 sobre o 5. Ou seja, eu tenho que dividir 160 por 5. A gente vai ter x igual 160 dividido por 5 vai dar 32. E aí eu tenho que olhar 32 o quê? Ó? Aí eu olho nas colunas. O x está na coluna dos dias. Então serão 32 dias para terminar a obra
se trabalharem 5 horas por dia. Então, é assim que nós vamos resolver os problemas envolvendo regras de 3. Eu tenho que montar a tabela, colocar as grandezas que estão relacionadas umas com as outras, colocar o x na que está faltando, depois eu verifico se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, colocando a seta. Se as duas aumentarem juntas, a seta fica no mesmo sentido. Se quando aumenta uma, a outra diminui, a seta fica no sentido contrário. Depois a gente constrói a proporção de acordo com as setas que a gente colocou nas colunas, faz a multiplicação cruzada e resolve a equação. Então esse aí é o procedimento para resolver questões envolvendo regras de 3. E essa foi a nossa aula e agora a gente vai para os exercícios.